Olá, começa agora mais uma Fala do Povo e essa semana estamos recebendo nada mais nada menos do que Roberto Carlos dos Santos Pereira, Betinho, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Parobé. Betinho, muito obrigada por receber a gente, para ter esse papo contigo e seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer muito grande aqui, cumprimentar vocês aí do Jornal do Povo. É importante essa fala entre Câmara de Vereador, Legislativo, com a imprensa e também com a nossa comunidade. Fazer aqui a nossa prestação de conta, né, falando direto com o povo, com a comunidade, com a imprensa, daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que a gente tem condições de fazer e que ainda há projetos para serem desenvolvidos para a nossa comunidade. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, deixar aqui o meu abraço, meu carinho, a minha admiração, não só à imprensa, mas à nossa comunidade de um modo geral. Nós que agradecemos. Vamos começar então. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa tua trajetória. Eu sei que já tem mais de 20 anos, né, de caminhada, mas como que foi esse pontapé inicial para entrar na área política? Olha, é uma pergunta importante e gratificante para te responder. Eu entrei na vida pública muito jovem ainda, faz 30 anos que eu sou envolvido com a vida pública. O meu forte mesmo foi trabalho social. Isso me fortaleceu, eu cresci muito e cheguei aonde eu estou hoje, a presidência do Legislativo do município de Parobé. Então, dizer para você que foi muito importante a minha caminhada nas ações sociais. Aonde você cresce é no trabalho voluntário. E vendo muito desmando, desdeixo, políticos corruptos e políticos sem compromisso e responsabilidade, eu coloquei meu nome à disposição e nunca mais saí da política. Estamos aí até hoje fazendo o nosso trabalho, agradecendo a nossa comunidade pela confiança, por nos ter concedido, né, de estar ali e de estar aqui hoje falando com vocês e dizendo da importância desse trabalho em frente do Legislativo do município de Parobé, que nada mais nada menos que nós representamos 61 mil habitantes. É isso aí. E é uma carreira apaixonante, né? Quem entra não sai mais, não sai né? mais. E me fala um pouquinho, assim, hoje tu és presidente da Câmara de Vereadores e como que é ser presidente, qual é a função, né, que tu tens hoje e quais são as principais dificuldades? Uma pergunta muito especial e importante e bacana de te responder. Perguntas essas que muitas das comunidades, das famílias da comunidade queriam fazer e às vezes não tem essa oportunidade. Dizer para você que isso é tudo um trabalho, uma trajetória, a gente se prepara para isso, a gente trabalha para isso, a gente se articula para isso. Primeiro agradecer aqui o meu partido, o partido do PDT, o partido do prefeito Diego Picucci, que conheci desde criança, sei do empenho, do seu trabalho, do seu compromisso, e agradecer aqui cada colega de partido do PDT, a nossa base de governo, a nossa composição, que acreditaram em mim, confiaram em mim e fizeram com que eu hoje fosse o presidente e seja o representante, então, da Câmara de Vereadores. Dizer para a nossa comunidade que o presidente não é simplesmente ser presidente, é zelar pela entidade, respeitar o regimento, a lei orgânica, a própria Constituição brasileira. Você tem que, no mínimo, conhecer um pouquinho desse passo a passo para poder estar à frente do Poder Legislativo. Ali você trabalha com pessoas, com a questão financeira, com licitações, você tem que fazer um trabalho sério, você tem que fazer economia, você tem que atender as demandas do Legislativo, dos funcionários, do concursado, você tem que preparar eles, você tem que dar condições para eles e você tem que saber realmente o que você está fazendo, porque ali tem a improbidade administrativa, a lei da responsabilidade fiscal que você responde, os teus atos que você responde, a falta de decoro parlamentar que você responde. É muito mais... Tem a própria comissão de ética, tem o relator, Sim. Tem as comissões. Projeto nenhum vai para votação sem passar por 3 comissões do nosso município, que é feito por 3 vereador, presidente, membro e relator. Então isso que muitas vezes o político demagogo, o político que faz um discurso sem perfil, sem qualidade, sem conteúdo, confunde a cabeça do nosso eleitor ali na rua.
Sim. Dizer para a imprensa e para a nossa comunidade, nada passa pelo Legislativo sem ser antes avaliado por 3 comissões que seriam compostas de 3, 6, 9 membros. Depois disso, antes disso é dado publicidade, ele fica 15 dias rodando o projeto para depois ser discutido. Então tem todo um tempo hábito para quem quiser questionar o projeto poder questionar. Então a importância de um presidente na frente do Legislativo é ter todo esse conhecimento técnico para poder trabalhar isso. Você tem que ter um bom relacionamento entre os 2 poderes para você poder trabalhar, poder desenvolver os trabalhos, poder desenvolver os projetos, não trancar a pauta e fazer com que esse trabalho chegue lá na ponta, lá na comunidade, na vila, devolvendo a dignidade à população através de leis que é votado pela Câmara de Vereadores. Então, é um esclarecimento que é importante fazer. Sim. Importante a tua pergunta, te parabenizar por essa pergunta que você tem nos feito. É muito mais amplo do muito que mais amplo que as pessoas né? enxergam. Sim. Nada vai passar ali sem ser discutido. Existe o voto lá embaixo nas comissões técnico e o voto político na hora de você votar o projeto. E tem pessoas que, infelizmente, lá embaixo ele vota a favor e lá em cima vota contra, ou lá embaixo vota contra e lá em cima vota a favor. Eu costumo me posicionar em tudo. Eu tenho lealdade, tenho posicionamento, tenho perfil, defendo meu partido, defendo minhas ideias e nada muda a minhas opiniões, a não ser uma boa conversa, uma boa fala e me mostrar realmente que o melhor é mudar de opinião, digamos assim, ou de posicionamento. Então, é mais ou menos isso que a gente teria para passar para vocês da imprensa, para a nossa comunidade, e agradecer mais uma vez esse convite tão importante que é de falar diretamente com o povo, através dessa emissora tão querida, amada, escutada por muita da nossa comunidade. É verdade. E quais são as maiores dificuldades assim que tu vê sendo o presidente da Câmara? Você sabe que eu hoje, graças a Deus, eu não tenho essa dificuldade. Até pelo meu perfil, pelo meu posicionamento, pela imparcialidade que eu tenho com relação à situação e oposição, você tem que saber trabalhar isso. Primeiro, os poderes têm que andar em harmonia. Segundo, você tem que ter o diálogo, você tem que ouvir, você tem que escutar e você tem que trabalhar a harmonia entre o campo político e entre os vereadores, situação ou oposição, para você poder fazer com que a comunidade tenha esse resultado de fato que ela espera lá na comunidade. Se você fizer guerra ali dentro, você não vai ser bem sucedido. Se você for um presidente, digamos assim, que não conheça um pouquinho do regimento da lei orgânica, você vai ter problema para trabalhar. E se você não respeita as opiniões e as decisões de cada companheiro, companheira e decisões de partido político que serão tomados, você não serviria para estar na frente desse poder. É isso aí. E não deveria nem ser escolhido pela gente, nem ser, né? Correto, tem razão. Nem escolhido pela gente deveria ser. Tem razão. Agora, a tua opinião, assim, como é que tu vê a política num geral hoje? Olha, eu gosto muito da política, eu sou apaixonado por ela, gosto de gente, gosto de lidar com o povo, faço isso com muita habilidade, porque é a minha paixão. Sim. Mas dizer para você que a política é uma coisa séria. A política é uma coisa que mexe com o nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso salário, com o nosso trabalhador, com a nossa trabalhadora, com o bem-estar, com a saúde, a educação, cultura, saneamento básico, ela mexe com tudo. Só que é um momento da comunidade refletir e realmente valorizar o seu voto e saber escolher o seu representante. Nesse exato momento, aquele eleitor, aquela comunidade que estiver nos escutando, é importante que ela preste bem atenção. Eu não posso votar no vereador Betinho simplesmente porque ele é um moço bonito. Eu não posso votar no vereador Betinho simplesmente porque ele me ofereceu algo em troca. Eu tenho que votar com personalidade, com conhecimento. Eu tenho que votar em alguém que mereça o meu voto e que me represente e que seja a minha voz na Câmara de Vereador, no Executivo ou no Legislativo. Que seja uma pessoa preparada. Isso é um pedido, né, que eu faço para o nosso eleitor. Eu estou na 6ª eleição, vou para a 7ª. Ninguém melhor do que eu para falar disso. Sou de família de baixa renda, sou filho de agricultor, já trabalhei de peão por dia, já paguei aluguel, já cortaram minha luz, já cortaram minha água, já fiquei com o aluguel atrasado. Então eu conheço toda a necessidade e a dificuldade da família de baixa renda. E estou aqui hoje falando isso porque eu represento ela. Eu sei o quanto é importante você valorizar o teu voto e ter aquele voto consciente. Votar em alguém que esteja preparado realmente para assumir um compromisso e com responsabilidade para representar o nosso povo, a nossa gente e a nossa terra. Inclusive, tu tens algumas ações com famílias de baixa renda, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tive, agradecer a Deus, um propósito, a grata satisfação de poder
criar um projeto de lei, que é o Gabinete Move, do vereador Betinho. E ali a gente tem a aposentadoria, o auxílio-doença, o benefício, a cadeira de roda, a muleta, o andador, a cama hospitalar, o varal solidário, a campanha do quilo, o teste do colesterol, teste do diabetes, cardiologia, dentista, teste da gravidez rápido, teste do Covid, Meu Deus, muita teste coisa. da dengue, transporte, consulta, laudo e os encaminhamentos necessários para toda aquela família que chega ali e precisa do poder público. Isso foi uma forma de eu poder contribuir com a família de baixa renda, colocando o Gabinete Move próximo dela e podendo desenvolver todo um trabalho que venha resolver a demanda daquela família que muitas vezes não tem condições de se locomover ou até mesmo de fazer uma identidade, de mandar vir um registro, de fazer um documento, de fazer uma foto, de fazer uma carteira de trabalho, de procurar o primeiro emprego. Às vezes ele não tem condições sequer de cortar o cabelo, fazer a barba ou comprar uma mudinha de roupa. Então isso fez com que eu montasse e criasse esse projeto, desenvolvesse ele e aí fosse atrás de colaboradores. Então hoje nós temos 96 famílias de colaboradores do projeto, que são padrinhos do projeto, e as próprias pessoas que são beneficiadas pelo projeto, elas passam a ser padrinho do projeto, ajudando aquelas outras famílias que estão vindo lá de trás, que ainda não têm esse recurso e não ganharam o seu benefício, a sua aposentadoria ou o seu auxílio-doença. Então isso foi uma forma que eu encontrei de poder contribuir com aquela família que tanto precisa do órgão público e está distante dela. E como que tu vê, assim, as famílias estão aceitando super bem, elas vão te procurar para que tenha essa ajuda? Como é que as famílias recebem esse carinho todo? Para te ter uma noção, ele é um projeto tão bonito e tão envolvente que nós não temos propaganda em rádio, em rua, jornal e televisão, em lugar nenhum, e nós atendemos 2.300 e poucas pessoas. Na sexta-feira, para te ter uma ideia, eu levanto 5 da manhã com o meu chimarrãozinho, recebendo as famílias, abro o portão da minha casa, ali ela senta, ela toma o mate dela, toma água, toma um café, e é muito bacana isso, é muito gratificante, você não tem noção. Troca, né? Tem famílias que saem dali, para te ter uma ideia, com a lágrima no rosto, eu acredito. Uns chorando, outros agradecendo, outros fazendo uma oração, outros pedindo para Deus te abençoar, para Deus te dar força, para Deus abençoar você, que você continue abençoando demais famílias. É uma coisa assim incrível. Nós atendemos Taquara, Igrejinha, Nova Hartz, Sapiranga, Campo Vicente, Ivoti, Dois Irmãos. Parobé, então, foi um sucesso o projeto e eu só tenho que agradecer a Deus e a oportunidade de poder estar aqui levando esse trabalho para demais famílias que ainda não conhecem ele. E convidar vocês também para passar lá uma hora, tomar um café com a gente e conhecer o projeto. Vocês vão passar a máquina ali e fazer parte dele. Será um prazer. Bom, esse a gente já viu que deu certo, mas tem ainda algum projeto que tu tem em mente, que tu ainda não conseguiu colocar em prática como vereador, mas que vem por aí? Na verdade, a gente teve 5 dias em Brasília protocolando alguns recursos, algumas demandas do nosso município, no Ministério da Cidade, no Ministério da Habitação, no Ministério da Cultura, da Educação, da Agricultura e da Defesa Civil. Uma demanda incrível para a nossa cidade, para o nosso município, e foi a minha bandeira de campanha, é o projeto da Casa Habitacional para família de baixa renda, que seria então um recurso aí de 900 e tantas casas, que está por chegar por aí nesses dias para contemplar aí a família de baixa renda. Isso seria um projeto que já deu certo, já foi implantado e a gente está trabalhando forte em cima disso. Depois tem um outro projeto, que é o projeto de incentivo à micro e pequena empresa de geração de emprego e renda, que é um projeto que depende muito do poder público do executivo, do recurso do executivo para poder investir no micro e pequeno empreendedor de geração de emprego e renda. Então é um projeto excelente, é um ótimo projeto que vai resolver a demanda do pequeno empreendedor que não tem condições assim de investir no seu próprio negócio. Depois eu teria um outro projeto, que é a Cooperativa Habitacional para a Família de Baixa Renda, que inclui todo o reciclador, o catador de papelão, o que trabalha na rua, o que junta esse material e tem os atravessadores ganhando dinheiro em cima dele. Então seria uma qualificação para aquela pessoa de baixa renda que trabalha daquilo ali, vive daquilo ali e não tem o seu próprio salário. Seria então a cooperativa que trazia ele para dentro, colocava ele, assinava sua carteirinha e dava o seu direito e dever de poder formar ali um bom cidadão. Então, algumas coisas que a gente já tem organizado há muito tempo, trabalhado forte em cima disso e defendendo aí, então, a forma de defender a família de baixa renda, esse foi o melhor caminho. Que bacana. Se tu pudesse deixar um recado agora para as pessoas que votam em ti nesse período todo que tu já está na Câmara, as pessoas que gostam do teu trabalho, o que tu diria para essas pessoas?
Gratidão, primeiro por me dar a oportunidade de estar aqui representando ela. Muita gratidão, carinho imenso, um abraço gigantesco. E dizer da minha satisfação de poder representá-lo. E dizer da importância dela poder também escolher aí o seu representante. Agora vem os pré-candidatos, por enquanto, logo mais oficializado, candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores, enfim. Então que essa comunidade pense com carinho e valorize muito cada voto a ser dado. Olhe para a pessoa, conheça o currículo da pessoa, saiba quem ela é e não vote na primeira informação. Esse seria um pedido encarecidamente à nossa população de Parobé. Saiba votar, aprenda a votar. Vote em alguém que você conheça próximo de ti, que você possa cobrar amanhã ou depois. Não vote simplesmente por votar. Tem cidadão que vota, no outro dia ele não sabe no vereador que ele votou, ou no prefeito que ele votou. Sim. Então isso seria praticamente um apelo à nossa população. Olha os governos que nos antecederam, que passaram por aí, os políticos anteriores, quem viveu da política, quem fez da política uma massa de manobra, quem fez da população uma massa de manobra, quem se escondeu atrás dela para ganhar o voto e abandonou ela depois. Infelizmente tem períodos que eu passei pela Câmara de Vereador que teve gabinete de vereador que criou a teia de aranha. E o cara se reelegeu na eleição seguinte. Sim. Isso é uma vergonha, isso é um cúmulo. Sim. Eu abro a Câmara de Vereador 7h30 da manhã e fecho 6 horas da tarde todos os dias. Para te ter uma noção. E quero deixar aqui um convite para a hora que vocês quiserem nos visitar, vocês vão chegar lá e vão ver, não precisa me avisar, que a Câmara de Vereador às 7h30 vai estar aberta. E às 6 horas da tarde é o horário de fechar, quando eu não fecho ali às vezes 10 da noite. Porque nós somos pagos para o povo, nós somos funcionários da comunidade, do povo. Exatamente. Nós temos que, no mínimo, atender ela. Mas, infelizmente, nós temos alguns agentes políticos que ainda vivem aquela política velha. Do ganhar, quanto mais eu ganho para não fazer nada ou fazer cada vez menos. E a comunidade tem que estar ciente disso. Ela tem que olhar isso, ela tem que ter essa visão disso. Onde é que trabalha o vereador Betinho? O que o vereador Betinho vive? O que ele faz da vida? Que hora ele chega na Câmara de Vereador? Que hora ele sai? Sim. Quantos projetos de lei o vereador Betinho apresentou para a comunidade? Quantos projetos de lei ele votou? O que ele fez em prol da comunidade? Essa visão que o eleitor tem que ter. E o eleitor muitas vezes não tem. Tem vereador que fica 4 anos e não apresentou um projeto e na eleição seguinte ele se reelege. Então esse é um apelo, que a comunidade saiba fazer essa escolha, que é uma escolha por 4 anos. Ela está assinando um cheque em branco para o vereador poder fazer depois da vida o que quiser. Então esse seria um dos recados que eu queria deixar ao trabalhador e a trabalhadora, que levanta muitas vezes 5 da manhã, vai deitar 10 horas da noite, ganhando salário mínimo para pagar o salário do vereador, da vereadora, do prefeito, vice-prefeito e secretário, para ser muitas vezes nem ser recebido. É isso aí. E lembrando que as sessões da Câmara é aberta ao público, aberta ao público toda terça-feira. Toda terça-feira. Eu quero deixar aqui, inclusive, um convite para nossa população, para nossa comunidade, via Facebook, via WhatsApp. A Câmara de Vereador, ela é internetizada, ela tem todo um sistema que atinge, tu pode assistir a sessão da Câmara de Vereador em casa, pela sua televisão, pelo seu radinho. Nós facilitamos a vida do eleitor, da comunidade, da população, passando todas as informações que ela precisa, dizer para ela o quanto é importante ela acompanhar o trabalho dos vereadores. Mas ela não pode só ouvir, ela tem que conhecer o vereador. Claro. Ela tem que saber o dia a dia do vereador, o que ele faz, o que deixa de fazer. Falar bonito todo mundo fala, mas tu tem que ver na prática. É verdade. O que o vereador Betinho faz, da onde ele veio, quem ele é, quem é a família dele, do que ele vive, o que ele faz e o que ele pretende fazer. Então, perfeito. Esse seria um apelo, né, um pedido, um alerta à nossa comunidade que tome cuidado. Nos próximos dias nós teremos eleição e a gente tem que estar atento para não jogar o voto mais uma vez fora. É verdade. Betinho, passa muito rápido, né? A gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando. Mas muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O Jornal do Povo está aberto para quando precisar. Só nos chamar, vamos marcar um café, claro, vamos conversar para a gente ter mais tempo. Sim. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? O meu muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da política, falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, agradecer pelo convite, pelo espaço e dizer que a Câmara de Vereadores estará sempre de portas abertas para a imprensa, para a comunicação, para diálogo, para reuniões, para debate, para colocar vocês cada vez mais a par do Poder Legislativo, sabendo realmente o que acontece ali dentro, como é que funciona e de que forma ele pode ser melhorado algumas coisas daqui para frente. Nós que agradecemos. Obrigada, Betinho. Obrigado.
A Fala do Povo dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra. Até lá!